Oi, oi, e aí, como é que vocês estão? Bom, se você não me conhece, meu nome é Juliana Rodrigues, eu sou arquiteta e aqui nesse canal eu dou algumas dicas para você que comprou o seu terreno, tá perdido, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar a fazer seu projeto, fazer sua obra e também mostro bastante os meus projetos, os projetos que eu desenvolvo junto da minha equipe no meu escritório. Então, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva. Se você também não me segue lá no meu Instagram, corre lá, diariamente tem dica, tem projeto novo, então corre lá me seguir. Inclusive, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, perguntando pra galera o que eles queriam ver, o que vocês queriam ver, o que era mais interessante, assim, para eu fazer um vídeo agora. E o vídeo mais votado, o assunto mais votado, foi para que eu falasse um pouco sobre iluminação e ventilação natural, que eu vejo que é algo que gera realmente muita dúvida e é algo assim que eu considero como o ponto mais importante para a gente pensar antes de fazer um projeto. Se não o mais importante, um dos mais importantes, são vários pontos que a gente tem que levar em consideração e esse é um que é essencial, né, gente? Inclusive, a gente tem lá na faculdade vários meses, vários semestres onde a gente discute sobre esse assunto. A gente tem uma matéria específica onde a gente fala sobre conforto ambiental na faculdade. Então, são aí vários semestres, anos, onde a gente fica só discutindo sobre o assunto, só aprendendo sobre esse assunto. Então, assim, ó, não é porque eu tô aqui dando essas dicas para vocês que é para você ir lá e fazer seu projeto sozinho. Não, não deixe de contratar um arquiteto, porque só ele é o profissional gabaritado para fazer um bom projeto para sua casa. Um projeto que, além de ficar bonito, funcional, vai ser um projeto que vai ter ali bastante conforto térmico e conforto acústico também, tá? Então vamos lá, eu separei algumas dicas, acho que são 6 dicas que eu vou dar para vocês hoje, que vocês podem avaliar na hora de estar ali fazendo o projeto de vocês. Eu acho super válido essa troca com o cliente. Eu gosto muito quando o cliente me fala, ó, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto assim, não gosto assado. E eu acho super bacana que o cliente também tenha algum conhecimento para que a gente discuta sobre o projeto. Entendeu? Por isso que eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre arquitetura na hora de fazer o projeto de vocês. Mas lembra, não é para sair fazendo um projeto não, tá? Tem que contratar o profissional. Vamos lá então, vou começar dando as diquinhas para vocês. Se liga e anota. Primeira dica é uma que eu falo muito, não só aqui no canal, mas falo muito também lá no meu Instagram. É a importância da gente avaliar a posição do sol em relação ao terreno. Já falei aqui, já falei várias vezes que o sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Qual é o caminho do sol? É claro que o caminho do sol ele varia um pouco durante as estações do ano. No verão o sol fica mais alto, no inverno ele cai um pouquinho, mas a posição onde ele nasce, onde ele se põe, é sempre basicamente no leste e oeste. Ele muda um pouquinho o lado onde ele se põe, ele pode variar um pouco aí, dependendo da localização, até ele pode variar um pouco mais ou um pouco menos, mas basicamente é isso. O sol nasce no leste, se põe no oeste e ele faz um caminho mais voltado para o norte. O que quer dizer? A gente tem leste-oeste, norte-sul. O sol nasce aqui, ele faz basicamente essa volta aqui e se põe aqui no oeste. O que isso quer dizer? Que aqui no hemisfério sul, aonde a gente mora, o sol basicamente faz esse caminho, entendeu? Então, o que acontece? O sol nasce aqui, se põe aqui, passa pelo norte, e o sul é a face que menos recebe insolação, tá? Em cidades mais quentes, a gente tem que observar e tem que tomar cuidado para não voltar muitas aberturas, muitas janelas para a fachada oeste, que é a fachada que recebe ali a insolação mais intensa, a hora mais intensa do sol.
entendeu? E a fachada norte também recebe bastante insolação. Então a gente tem que cuidar aí para que a gente não volte grandes aberturas para a fachada norte, principalmente para a fachada oeste, tá? Em cidades mais frias, a gente tem que cuidar para que a gente não volte muitas aberturas para a fachada sul. A gente já tem que pensar um pouco mais, deixar realmente esse sol entrar para aquecer a casa. Então, a gente sempre tem que avaliar cada terreno em específico. Projeto pronto na internet não funciona por conta disso, porque a gente precisa realmente avaliar. São muitos pontos que a gente precisa avaliar, entendeu? O ideal é que as janelas dos quartos, principalmente, fiquem voltadas pro sol nascente, que é o leste. Então a gente precisa avaliar muita coisa. Nem sempre é possível voltar todas as janelas, né? Principalmente quando a gente tem muitos quartos. Muitas vezes o cliente gostaria que os quartos ficassem voltados por exemplo, tem uma piscina, a gente queria que os quartos ficassem voltados para a piscina, com varanda. Então, o sol está nascendo em outra posição. Então, a gente tem que avaliar muita coisa na hora de fazer o projeto, entendeu? Não só, claro, levar em consideração os gostos, né, as ideias dos clientes, mas também levar em consideração o que é que o terreno nos proporciona, como é que a gente vai trabalhar aquele terreno de uma maneira que a casa fique confortável e fique aconchegante. Então, essa é a primeira dica: avaliar qual é a posição do terreno em relação ao sol. Onde é que o sol está, como o sol se comporta em relação ao seu terreno, tá? A segunda dica, eu vou falar sobre algo que eu utilizo quando eu vou começar a fazer o projeto. Para a gente saber onde está o norte, onde o sol nasce, onde o sol se põe, basicamente o cliente me envia o levantamento plano e altimétrico do terreno e nesse levantamento o topógrafo já fez ali a posição exata do norte em relação ao terreno, tá? Então isso daí já é o suficiente para eu saber como trabalhar a localização da planta, né, da casa em relação ao sol. Mas a gente também tem que pensar, além da iluminação, da insolação, a gente tem que pensar na ventilação. E existem aí alguns programas que nos ajudam a entender como são os ventos ali naquela região, ali naquela cidade, ali naquele bairro. E esses programas são super bacanas porque eles nos indicam quais são os ventos predominantes. Então, qual é a direção dos ventos predominantes ali naquela região. É super bacana. Os programas que eu gosto são os três. O Indy, que eu acho que eu já citei, o Google Earth e o Windfinder, que é o que eu gosto mais, que eu acho que é super fácil de você entender. Você abre, você clica e ele já te dá, você clica por hora, ele já te dá como é que vai ser o vento, você clica em datas e ele já te dá. Então, assim, você consegue entender quais são os horários onde o vento é mais predominante para um lado. Por exemplo, eu consigo ver 5 dias na semana, o vento está mais predominante do lado sul. Então, de repente, abrir grandes aberturas para esse lado vai facilitar para que a casa receba bastante ventilação, tá? A terceira dica também está relacionada a isso. E é assim, a gente já sabe, então, entramos lá nos programas, descobrimos quais são as posições dos ventos predominantes. E aí, o que a gente faz agora? Bom, já falei, a gente pode voltar grandes aberturas para essas faces, né? Onde recebe os ventos predominantes. Mas uma coisa que a gente pode utilizar também é a ventilação cruzada, que é algo incrível quando a gente precisa fazer a ventilação acontecer dentro da casa. O que é a ventilação cruzada? A gente ter aberturas paralelas. Então, por exemplo, a gente tem uma janela aqui, a gente cria uma janela bem de frente para essa janela, para que o vento entre e saia por aqui. E a gente consegue criar canalizar esse vento, entendeu? Então vai ter muito mais vento entrando na casa
durante o dia, principalmente se a gente conseguir voltar para a face que recebe bastante essa ventilação. Mais legal ainda é quando a gente consegue fazer essas janelas em alturas diferentes. Então, por exemplo, aqui está a face que recebe bastante a ventilação. A gente abre uma janela aqui numa altura normal, tá? Altura de janela normal. E nessa outra face paralela, nessa parede paralela, a gente coloca uma janela mais alta. Por quê? A ventilação vai entrar por aqui. O ar quente, ele é mais denso, então ele sobe. Quando ele sobe, é legal que a gente tenha uma abertura aqui em cima para que esse ar quente saia. Então entra um ar fresco por aqui, o ar começa a esquentar, ficar mais denso, ele sobe e já tem uma saída direta aqui para ele. Isso faz com que a casa fique muito mais ventilada ainda. Ventilação cruzada é super bacana. Então, quando a gente tem um pé direito duplo, é legal que a gente consiga explorar, de repente, fazendo essas janelas mais altas. Pé direito duplo, não necessariamente precisa ser duplo, pode ser apenas o pé direito mais alto, onde a gente já consiga explorar essa ventilação, além de cruzada, fazendo essa questão dela ser mais baixa, onde entra o vento, e mais alta para sair o ar quente, tá? Isso é uma dica maravilhosa para você que tá aí precisando dar uma refrescada na casa. Lembrando, gente, que assim, ó, eu tô falando, dando essas dicas, mas a gente sabe que aqui no Brasil, o Brasil é é continental, o nosso país é muito grande. Então, a variação de temperatura, né, de um estado para outro é muito grande, apesar de que o nosso país é um país tropical, a maior parte dele fica em localizações que são mais quentes, mas a gente tem que lembrar também que tem cidades, tem regiões aqui do Brasil que são frias, por exemplo, no sul, né? Então a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado. É claro que janela é algo que a gente consegue abrir e fechar. Por exemplo, o sul, eu sei que tem regiões do sul que no calor é um calor insuportável e no frio é um frio muito intenso. Então a gente precisa ter essas opções, por exemplo, janelas onde a gente consegue abrir quando tiver quente, né, para fazer essa troca de ventilação e fechar quando tiver muito frio. Por isso que a janela é algo interessante. Já em locais que são quentes, por exemplo, norte, nordeste, que são quentes, tem projetos onde a gente pode utilizar grandes aberturas vazadas, realmente vazadas, deixando o ar entrar o tempo todo, em todas as estações do ano, tá? Vamos lá, então vamos para a quarta dica. Quarta dica, gente, é sobre o tamanho das janelas. Então, não adianta a gente fazer, eu já vi muito disso, tá? Ambientes integrados, sala de estar, sala de jantar, cozinha, tudo integrado com janelas minúsculas, entrando pouquíssima ventilação e iluminação natural, tá? Isso, inclusive, tem norma para isso, tá? A gente tem que seguir aí, dependendo da região, dependendo do estado. Aqui no estado de São Paulo, a gente segue as normas do Código Sanitário do estado de São Paulo, que dita aí, dependendo do ambiente, qual o tamanho da abertura que a gente tem que ter para janelas. Então, vai variar dependendo do tipo, né, do ambiente. Por exemplo, se é banheiro, ou se é cozinha, ou se é sala de estar, ou se é dormitório. Vai depender também do tamanho da metragem, né, quadrada daquele ambiente, para a gente saber calcular qual a metragem quadrada das aberturas. Então, isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Não adianta fazer sala, ambientes integrados maravilhosos e colocar ali uma tripinha de janela. Não vai ventilar e não vai iluminar o suficiente, tá? Quinta dica é: abuse de varandas, beirais, grandes beirais, porque a gente pode, com esse artifício, por exemplo, das varandas, a gente quebra, né, a entrada do sol, a gente tem uma barreira ali para a entrada do sol. Então a gente vai ter iluminação natural entrando no ambiente, mas a gente vai quebrar a entrada do sol. A gente tem que pensar o seguinte, gente, que por onde entra a luz, também entra calor. Então a gente tem que pensar em
em formas de que o ambiente receba iluminação natural, mas que não entre muita insolação, muito calor, tá? Então, a varanda ou os grandes beirais é uma ótima opção para que a gente tenha grandes aberturas. Então, a gente adora, né? Hoje em dia a gente usa muito aquelas fachadas com grandes aberturas, né? Grandes portas, grandes janelas de vidro. E aí a gente pode utilizar desses artifícios, né? Desses obstáculos mesmo, para que o sol entre de forma mais amena, para que o calor entre de forma mais amena no ambiente. Aí já vou emendar a sexta dica, que é também várias coisinhas que a gente pode utilizar quando a gente precisa, por exemplo, eu já falei lá no início que não é legal que a gente volte essas grandes aberturas para a fachada oeste, por exemplo, que é uma fachada que recebe principalmente em cidades muito quentes, né? Porque é uma fachada que recebe ali o sol da tarde, o sol mais intenso. A fachada norte também, quando a gente conseguir evitar em cidades muito quentes, é legal, mas muitas vezes a gente precisa ali abrir, fazer essas aberturas para a fachada norte, né? A fachada oeste eu evito muito, acho que eu nunca fiz, procuro evitar ao máximo, mas a gente quer voltar ali alguma abertura grande para a fachada norte. Aí tem algumas coisas que a gente pode utilizar para também ajudar a quebrar a entrada desse calor, né? A entrada dessa insolação, que são os brises, que é algo que eu adoro. Eu vou colocar as imagens aqui do lado do que eu tô falando para vocês entenderem. O brise é algo que deixa, assim, tá muito presente, né, na arquitetura contemporânea, é algo que a gente utiliza muito, que além de embelezar o projeto, nos traz essa função dessa quebra, né, da insolação e também nos ajuda a trazer privacidade. Então a gente tem aí não só o brise, né, a gente tem também os cobogós, que são aqueles elementos vazados, que é super bacana porque faz com que o sol entre no ambiente de uma forma mais filtrada. Então não fica aquele sol tão presente, tão quente ali no ambiente. O sol entra de uma forma mais amena. A gente também pode utilizar nessas fachadas com grandes, né, panos de vidro, os vidros próprios, né, que são os vidros insulados, é o que a gente chama de vidro insulado ou vidro duplo, que tem duas camadas de vidro e entre essas duas camadas tem tem presença de ar entre essas duas camadas que faz com que a troca de temperatura entre a área externa e a área interna aconteça de forma mais amena, entendeu? Então, o calor que está lá fora entra de forma mais amena dentro do seu ambiente, que faz com que o ambiente fique mais agradável, a temperatura do ambiente fica mais agradável e você economiza aí também na questão de conta de luz, né? Porque ar-condicionado a gente sabe que gasta bastante energia, tá? Então a gente também pode utilizar, existe esse vidro duplo, onde a gente tem entre eles uma persiana. Então essa persiana pode ser motorizada, a gente pode abrir e fechar, dependendo ali da posição do sol. A persiana também a gente pode utilizar de maneira externa, a gente pode utilizar também cortina. Então são várias coisinhas que a gente precisa pensar na hora que a gente está projetando e que a gente consegue amenizar, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem bastante sol, a maior parte do tempo, tipo, a gente tá em junho, eu tô gravando esse vídeo em junho e tá bem quente, eu tô até com calor aqui com essa blusa, viu, gente? Porque tá quente mesmo. Então, assim, o nosso país, a maior parte do tempo, a gente, né, a maior parte das regiões também, a gente tem bastante calor, bastante sol. Então, a gente tem que cuidar com isso, gente. Mas super dá para fazer um projeto bacana e sempre levando em consideração essas questões que eu levantei aqui para vocês. Gostaram das dicas? Espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ele te ajudou, deixa seu comentário para mim, deixa seu like. Compartilha esse vídeo com quem comprou o terreno e tá aí pensando em começar a fazer um projeto, uma obra. E não deixa de me seguir lá também no meu Instagram. A gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!